Bom, pessoal, tô chegando e vamos falar sobre o assunto empresários ainda, né? As ações de Moraes, gente, contra os empresários, você vê que a coisa foi tão esdrúxula que até a esquerda, né? Teve uma certa refreação dessa vez, porque geralmente eles apoiam, mas Moraes recebeu críticas de juristas, da imprensa esquerdista também. Mas vamos lá, nós vamos falar aqui sobre as possíveis leis que Moraes pode ter quebrado, né, violado nessa insana ação. Mas deixa eu ver aqui. Primeiro comentário do vídeo, né? Josinéia Loyola escreveu aqui: para mim, Bob Jeff mais atrapalha do que ajuda. Eu confesso que em prisão domiciliar, Roberto Jefferson chama Moraes de cachorro do Lulalau. Veja só, eu confesso que, assim, às vezes, certos atritos que respingam em Bolsonaro, porque isso aqui é colocado na conta de Bolsonaro, né? A fala do Roberto Jefferson não é uma fala errada, mas é um momento meio delicado para certos tipos de ataque. Você tem que saber fazer ataque cirúrgico, né? Você tem que saber atacar sem prejudicar a questão do pleito, né? E nós estamos no momento que o Roberto Jefferson ele não tem ali um respaldo. Hoje, se o Moraes mandar ele voltar para a cadeia, ele volta, não tem pra onde correr. Bolsonaro encara Moraes, mas Bolsonaro encara Moraes com respaldo. Ele não sai atirando. O Roberto Jefferson, né? Ele, para mim também, assim, 2 pontos que ele vacilou foi, nesse momento, ele soltar essa daí, né? Agora, ele podia, ele tá em prisão domiciliar, acabou de ter a candidatura dele rejeitada. E é o outro ponto que eu achei também, assim, que outro vacilo, ele não devia ter lançado a presidência, ele devia ter buscado um governo, porque hoje nós teríamos um nome do PTB para concorrer ali no Rio de Janeiro, né, que seria o caso, né, mas não, ele vai agora sai da jogada presidencial e tem 10 dias para repor o nome. Só que a gente sabe que não vai trazer acréscimo nenhum. Então, né, eu acho que nesses 2 pontos ele realmente concordo com a Josinéia. Foi vacilo. As leis que podem ter sido violadas em operação contra empresários. Vamos lá. Bom, como eu comentei no início, nós tivemos setores da própria esquerda que criticaram a ação de Moraes. Nós tivemos parlamentares de esquerda que criticaram. Por quê? Porque o empresariado, gente, é aí que está o grande problema. Quando a coisa acerta a eles passam eles só defendem o que é certo quando o que é certo atacado ofende eles. Quando não tem problema, né? A gente viu a Band soltando uma nota. Quem é a Band, gente? A Band, ela armou todo um circo, todo um esquema para empenar Bolsonaro no debate. Ficou bem óbvio, né? Eles são um dos que apoiam os atos antidemocráticos de Moraes, né? Eles apoiam, né? Eles não saíram em defesa dos jornalistas que foram, né, presos e atuados por Moraes. Não teve nenhum deles, né? Todo mundo fingiu demência e quando comentava falando em atos antidemocráticos, né? Aí quando Moraes ele começa a pegar empresários, e aí não é jornalismo, gente, não são jornalistas, são empresários, porque o grupo Band é formado de empresários. A esquerda, por mais que eles falem em outras, mas são formados de empresários. Você pega aí, gente, os petistas metem o pau nos empresários, mas quando você vai ver a maioria dos petistas, todos eles têm empresas ou estão ligados a empresas. É estranho, porque eles falam contra os empresários, mas são empresários. E aí você entende por que nego começou a pisar no freio e começou a reclamar da atitude de Moraes. Não é porque eles entenderam que os empresários foram injustiçados, não. É porque eles viram que os próximos podem ser eles. E já diz o velho conhecido e sábio ditado: quem tem medo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda.
Ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição. Chave Pix, conta bancária e o nome dessa galera que colabora com a gente. Seja você um colaborador e um patrocinador do nosso canal. As leis que podem ter sido violadas na operação contra empresários. Pronto, tá aí, gente. Nossa live, hein, gente? Esquece não, todo sábado às 21 horas. As buscas e apreensões ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra o que chamam de empresários bolsonaristas suscitaram pela primeira vez algumas críticas mais contundentes na mídia em relação a possíveis leis violadas. A medida do ministro e dos senadores que a exigiram parece ter pouco amparo na legislação de fato. Há muitas leis que parecem proibir e punir a devassa. O senador aqui, o Randolph Rodrigues, viu? Foi o Randolph que deu a ideia, o Janones quem soltou o negócio. As buscas e apreensões foram exigidas pelo senador Randolph Rodrigues, Rede, Renan Calheiros, MDB, Humberto Costa, PTB... O quê? Ah, sim. Eu pensei que eu tinha lido errado. Humberto Costa, PT... Mas é PT, né? Aí tem um PL, Humberto Costa, PT e Fabiano Contarato, PT. Todos coincidentemente atuantes na CPI da Covid, que também realizou inúmeros pedidos de quebra de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos fora do permitido pela lei que exige circunscrição ao seu objeto de investigação. Algumas leis podem ser citadas que parecem ter sido violadas quando avaliadas em relação à ação do ministro Alexandre de Moraes a partir dos senadores da CPI da Covid. Quer dizer... Vamos lá. Ausência de autoridade ou do Ministério Público. Eu falei sobre isso aqui, hein? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento, ou seja, a pedido. Não é o juiz que decide. Eu quero. Não. É a requerimento. Quando alguém pede, alguém solicita, pelo juiz a requerimento das partes ou como no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Redação dada pela Lei número 13.964, de 2019. Então, veja só, o abuso de autoridade. Vejam, abuso... A lei do abuso de autoridade, gente, foi violada. Lei que eles mesmos implementaram. Você vê que interessante? Agora, olha só. Essa lei do abuso de autoridade, ela foi implementada por quê? Porque a Lava Jato estava indo na casa de corrupto toda hora. Estava achando corrupto, investigando corrupto, chamando corrupto. Aí, nego se invocou com isso e criaram a lei do abuso de autoridade. Que agora, por causa de uma conversa em um WhatsApp, é violada. A lei aqui é clara. Precisa ou a parte pedir, ou o Ministério Público ou Polícia Federal. Nenhum desses pediu nada. Foi coisa da cabeça do Moraes. E mais aqui, o que temos aqui? A medida cautelar contra o suposto risco de um golpe de Estado por um empresário dizer que prefere até enfrentar um regime golpista do que um petista, não envolveu conhecimento de autoridade policial ou do Ministério Público. Nenhum deles fez solicitação. Deveria ser um pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público a justificar o pedido de busca e apreensão. Quem pediu apuração séria e aprofundada, entretanto, não foi nenhuma autoridade policial, e sim o senador Randolph Rodrigues Rede, que não possui autoridade para tal pedido. Como eu também falei para vocês aqui, não é da competência de Randolfinho. Na prática, seria o mesmo que um político governista, digamos, uma Bia Kicis, pedir busca e apreensão e quebra de sigilo de mensagens privadas de membros de um grupo de WhatsApp que lhe teçam
críticas. Algo que é absurdo. Randolph pediu ainda cópia das mensagens entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o que chama de empresários bolsonaristas. A base de seu pedido foi unicamente uma reportagem de Guilherme Amado no site Metrópolis. Não há qualquer indício de crime. Em transmissão pelo Twitter, Randolph Rodrigues conversou com o mesmo Guilherme Amado, afirmando que cogita pedir prisão dos empresários, o que pode ser considerado extrapolação de função ao tomar o papel de polícia para si. É aqui, gente, que vocês percebem que se essa turma assume o poder por completo, eles não vão respeitar leis, eles não vão respeitar órgãos, eles não vão respeitar jurisprudência, eles não vão respeitar limites. O cidadão brasileiro tá lascado. Além da grave interferência na Polícia Federal e no Ministério Público, o senador Randolph confessou reiteradas vezes que seu partido, Rede, tomou o lugar da PGR, o que pode ser interpretado como grave crime contra a democracia e separação dos poderes. Mas não é Bolsonaro, gente, que interfere na PF? Não é Bolsonaro que é o vilão dos poderes? Quebras de sigilos forçadas. Pela Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, parágrafo 4º, um pedido de quebra de sigilo bancário só pode ocorrer em circunstâncias muito delimitadas, como para apurar terrorismo, tráfico ilícito, contrabando, extorsão, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária ou previdência, lavagem de dinheiro ou organização criminosa. Nenhum dos crimes alencados parece se encaixar em um comentário informal dizendo que é preferível viver sob um regime golpista do que sob um petista. O que eu falei pra vocês? Gente, existem regras, eu falei pra vocês, mas que não foram obedecidas e que hoje se quebra sigilo por qualquer palhaçada. Ou seja, desrespeitam a lei dizendo que estão fazendo a lei. Ou melhor, cumprindo a lei. Já a Lei número 9.296, de 24 de julho de 1996, não admite interceptação telefônica, preste atenção, não admite interceptação telefônica em 3 incisos. Caso e não houver indícios razoáveis, primeiro, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação ou infração penal. Segundo, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Terceiro, o fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Ou seja, nesses casos aqui, não cabe interceptação. Como todo fato que ensejou a medida foi apenas uma frase descontextualizada em uma coluna de Guilherme Amado, e o emoji de respostas, ou ficam proibidos de ofício o emoji de WhatsApp e as figuras de linguagem e arrobos retóricos privados, ou a medida foi criminosa. Ou seja, ou usar emojis e você expressar na mensagem foi proibido, ou cadê? Ou a medida foi criminosa. Quer dizer, eu não entendi. Ficou, como é que é, né? Estranho. Né? Ou ficam proibidos de ofício o emoji, as figuras de linguagens e arrobos retóricos privados, ou a medida foi criminosa. Então você não pode mais ter uma figura de linguagem, não, né? Quer dizer, se o meio de obtenção de prova foi ilegal, a autoridade pode ter incorrido em outros crimes. A seguir, vamos lá. Abuso de autoridade e leis violadas. A lei de abuso de autoridade criminaliza diversas medidas que parecem se enquadrar em diversas invasões de privacidade recentes, culminando na operação de busca e apreensão contra os empresários. Luciano Hang, Avan, Afrânio Barreira, Cuco Bambu, José Isaac Pérez Multiplan, José Cury, Oxshop, Tecnisa, Luiz André Teaser, Grupo Sierra,
e Raimundo Mormai. Pelo seu artigo 13, inciso 2º, fica proibido o constrangimento de submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Também o inciso 3º criminaliza produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. As interceptações foram expostas à demonização pública, tratando uma frase como crime e feitas para se buscar novas provas do que foi chamado até pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo de Fiction Expedition Criminais e forçar novas... Você faz isso aqui não, viu? Forçar novas investigações até que se encontre uma ilação, tratando suspeita como prova. Ou seja, eles pegam nada, forçam a barra para ver se encontram alguma coisa, o que não pode. Ou você tem ou você não tem. A pena para a autoridade que forçar o constrangimento é de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena culminada à violência. O artigo dialoga com o artigo 25. O artigo dialoga com o artigo 25 da mesma lei que criminaliza proceder à obtenção de provas em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Ó, o negócio aí, gente. Olha quantas coisas foram violadas. A pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Seu parágrafo único ainda discrimina que incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude, o que também pode ser interpretado em desfavor de declarações recentes do senador Randolph Rodrigues. Quer dizer, os caras cometem crime para dizer que estão aplicando a lei. A mesma lei, em seu artigo 27, ainda proíbe requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Caso alguma autoridade tenha afirmado que o pedido foi feito com base em requerimento da Polícia Federal, quando a Polícia Federal apenas pediu a apreensão do celular e afastamento de confidencialidade das mensagens tratadas como golpistas, pode-se observar o artigo 29, que acusa prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. A pena varia entre 6 meses a 2 anos e multa. Ou seja, a Polícia Federal só pediu a investigada. Não pediu quebra de sigilo, não pediu quebra de bloqueio de contas, nada disso. Mas Moraes aplicou. Como se tivesse vindo da Polícia Federal. Ou seja, incorreu em informação falsa. Um dos artigos mais graves sobre a investigação é o artigo 31, que poderia ser mais conhecido dos brasileiros. Ele proíbe estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. As investigações estão trocando dados com os inquéritos das fake news, apelidado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello de inquérito do fim do mundo, que está há 2 anos sem que os advogados tenham acesso aos autos do processo. Ou seja, seus clientes nem sabem do que são acusados. Caso as autoridades responsáveis pelo inquérito venham a ser julgadas algum dia, e note-se o adiamento constante apenas para prejuízo dos investigados, inquéritos costumam ter duração no máximo de 30 dias. A pena seria de detenção de 6 a 2 anos e multa. O próprio senador Randolph Rodrigues pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta do inquérito, antes de se valer do mesmo inquérito. Resta saber por que o senador passou a apoiar quem chamou de carrasco da sociedade. Estranho, né, gente? Aí, tá aqui, gente, ó. Ó, Twitter do Randolph Rodrigues, ó. Toffoli e Alexandre de Moraes fabricaram para si um AI-5. Falou mal deles, pensou... falou mal deles, dançou. Não é possível que, em plena democracia, 2 juízes se comportem assim, aterrorizando a cidadania, transformados
transformando suas togas negras em capuzes de carrascos da sociedade. Gente, fala... Deixa eu ver aqui. Tá aí a matéria, gente. Fala do próprio Randolph, essa que eu li no finalzinho. Hoje ele se utiliza do inquérito que ele chamou, né, os seus criadores de carrascos da democracia, da sociedade. Enfim, tá aí. Bom, botão valeu demais. Não precisa nem comentar mais nada. Botão valeu demais. Vamos aqui para os comentários. Botão valeu demais é aqui, gente. O aplausozinho. Uma forma que você tem de colaborar com o nosso comentário. Ou com o nosso canal. Jociné Loyola novamente. Ela escreveu nenhuma novidade. Esquerdalha só defende esquerdalha. Ela colocou aqui no... Como integrantes da campanha de Lula trataram apoiadoras de Bolsonaro no Pará. Gente, chega a ser revoltante, porque essa é a turma que defende as mulheres. E aí você vê as próprias defensoras, né? Você vê 2 mulheres e 2 caras vão lá agredir algumas mulheres porque estavam com a bandeira com verde e amarela e a foto do Bolsonaro, né? Você vê que negócio... E depois falam em defesa da mulher, liberdade... Fátima Menezes. Cangaceiro e a família são milionários só com empresas de carros pipas que fomentam a indústria da seca lá no sertão do Ceará, ganham uma fortuna. Ela comenta aqui no vídeo: Ciro pode ser despejado de apartamento por não pagar aluguel. Marcado o coraçãozinho aqui. Obrigado, Fátima. Gente, fui. Um abraço.